Queridos alunos, eu desejo dar a aula de Mendel em pequenas unidades. Essa aqui é a unidade 1 do Gregor Mendel. No texto, vocês devem ter visto que a importância fundamental do Mendel foi que ele fez uma série de experimentos que demonstrou que a herança era particulada, ela não era por mistura. Isso aí foi super importante para a teoria do Darwin. Bom, então a gente tem que ver o Gregor Mendel, o nome dele original era Johann. Ele se tornou um monge, e ao se tornar um monge, ele adotou o nome de Gregor. Nasceu em 1822, né? Então, tipo, o Darwin é de 1809, né? E ele faleceu em 1874. Então, ele foi contemporâneo do Darwin. O Darwin era mais velho, né? Mas ele foi contemporâneo. Inclusive, ele leu o livro A Origem das Espécies, e ele sabia da importância para a teoria do Darwin das ideias de genética que ele estava desenvolvendo. Tanto que uma das coisas que ele falou, principalmente depois que ele virou abade, né, do mosteiro dele, né? Ele não teve mais tempo para fazer pesquisa, mas ele falava: o meu tempo chegará. Bom, então, na genética, a importância foi o trabalho que ele apresentou em 1865 na Sociedade de História Natural de Brno, na República Tcheca. Então, esse relatório, ele relatou experimentos que ele realizava desde 1856. Então, claro, que ele apresentou numa reunião e, posteriormente, ele foi publicado em 1866. Demorou 34 anos para ser redescoberto. Então, na verdade, ele foi uma pessoa que chegou antes do seu tempo. Bom, a potência do Mendel é que, depois que Darwin escreveu o seu livro Origem das Espécies, as ideias dele foram aceitas, principalmente as que as espécies não são constantes, ok? E existe descendência com modificação, ou seja, os organismos, eles, por exemplo, os gatos têm garras, porque o ancestral dos gatos tinha garras. Então, o gato tem garra, o tigre tem garra, o leão tem garra, o leopardo tem garra, o jaguatirica tem garra, porque um gato ancestral desenvolveu garras e depois sofreu especiação e deu origem a um grupo que forma um clado que tem uma característica que é derivada e compartilhada. Então, você tem que as espécies não são constantes, mas isso é uma marca também tinha. Então, você tem descendência com modificação, ou seja, um ancestral dá origem a um grupo de espécies. Então, essa ideia, a ideia do Darwin, foi uma ideia super importante, talvez muitos pesquisadores, acho que foi a ideia principal do Darwin. É o raciocínio de que as espécies se encontram em árvores filogenéticas. E outra coisa que ele sacou é que a especiação é via adaptação. Quer dizer, ou seja, ele tinha um mecanismo para explicar essa especiação que permitia ocorrer descendência com modificação. Mas a maioria dos pesquisadores da época que começaram a estudar a variação baseada nas ideias do Darwin, de seleção artificial, começaram a estudar especiação, não, desculpe, começaram a estudar a variação, na área agrícola, eles chegaram à conclusão de que as variedades surgem abruptamente. Novas variedades, albinos, uma vaca com olho só. Então, eles acharam de que esse tipo de variação, que hoje a gente chama de mutação, leva à especiação. Então, variedades surgem através do mutacionismo, né? Novos, esse é um termo mais moderno, mas é a ideia que eles começaram a pensar. E a evolução não seria gradual, porque seria por saltos. E muitos cientistas, principalmente paleontólogos, eles acreditavam na ortogenia, ou seja, que um tipo de variação ocorria com mais frequência numa linhagem do que outra. Isso explicava porque os dinossauros ficaram grandes, os dinossauros ficaram com... Eles tinham uma tendência a produzir esse tipo de variação. Então, hoje a gente chamaria isso, ortogenia, de mutação dirigida. Então, numa linhagem, a mutação que ocorre é muito mais importante, a seleção natural não é tão importante.
Agora, um dos motivos que a seleção natural começou a ser considerada como sendo secundária é porque isso aí foi proposto pelo Fleming. O Fleming achava de que a herança era por mistura. Todo mundo achava, os gregos achavam. E ele virou e falou, Fleming sendo engenheiro, professor da Universidade de Edimburgo, né, na disciplina de engenharia, ele era matemático. Ele escreveu em 1867 que se a herança é por mistura, então a variação decai rapidamente porque os genótipos da prole é uma mistura do pai e da mãe, então são intermediárias entre esses parentes. Então, se ocorrer reprodução ao acaso, a variação genética de uma característica quantitativa vai cair na população numa velocidade que é a metade de cada geração. Então, cada vez que os pais se casam, né, produzir a nova geração, a diversidade genética diminui pela metade. Porque se tem flores vermelhas e flores brancas, elas se misturam, vai dar flor cor-de-rosa, para sempre. Porque a criança é por mistura. As características dos pais e das mães se misturam nos filhotes e fica assim para sempre. Então, o fato que a herança, eles pensavam que a herança era por mistura, fazia com que a seleção natural, ou mesmo a seleção artificial, não iam funcionar. Levar a mudanças permanentes na população. Então, veja, isso é super importante. Esse comentário do Fleming é super importante, porque desafiou as ideias do Darwin. Então, como que ele resolveu isso? Próxima pequena aula, né? Então, deixa eu sair daqui para vocês, para a gente ver se o link funcionou direitinho, né? E é isso. Bom, é isso.